Olá, você está no canal Ide Pregai Audiobooks e Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Estaremos lendo a parte B do capítulo 7. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à leitura do livro. Um reino dividido não permanecerá. A próxima coisa que o anjo disse a Daniel foi: Eu chamei Miguel. Miguel é reconhecido como um anjo guerreiro. E Miguel veio e me ajudou, e ele avançou para entregar a sua resposta. Aqui está a resposta da sua oração. Agora eu tenho que ir e voltar depressa para ajudar Miguel a finalizar isto. Veja Daniel, capítulo 10, versículo 13. Glória a Deus! Agora, o que isso me diz é que os anjos fortalecem e ajudam um ao outro. Se os anjos fortalecem e ajudam uns aos outros, não é concebível que demônios, os quais são anjos caídos, também ajudem e fortaleçam uns aos outros. Mateus 12, 43 ao 45 diz: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Isso é muito importante. Quando você está atacando e indo de encontro aos portões do inferno em sua vida, aquele reino ou domínio que o diabo estabelece contra você, sua família e sua vida é ameaçado a cair. Portanto, quando isso acontece, estes espíritos e demônios designados em sua vida começam a pedir socorro. Mas quando eles fazem isso, eles arrastam espíritos demoníacos para outros reinos que estão influenciando, e tais reinos ficam divididos. Marcos 3, 24 ao 26 diz: E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Mas aqui está a boa notícia: não há demônios suficientes para nos rodearem. Você sabe quantos demônios existem? Somente 300. Lúcifer foi expulso do paraíso junto com 300 anjos. Veja Apocalipse 12, 4. Então, por que a igreja amplia o número de demônios? Nós reclamamos dos demônios na caixa de som e no tapete da igreja, mas o fato é que somente um terço dos anjos foram expulsos do paraíso. Existem 2 terços da multidão celestial que são por nós, 2 terços que estão ao nosso lado, indo à nossa frente, nos protegendo e acampando ao nosso redor. E muito maior do que os anjos, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao nosso lado. Não existe nenhum senhor diabo, nem mesmo um demônio aumenta o reino de Satanás. Não há namoradas, concubinas, nem bebês demônios esperando as pressas para crescerem. E não há maternidade no inferno, apenas um terço de demônios. Satanás é limitado em sua estratégia para nos destruir. Ele não é o cara grande e mau que ele quer que você pense que ele é. A Bíblia diz que um dia nós o veremos e diremos: É este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Isaías 14:16. Existem 3 coisas que você precisa saber a respeito do diabo. Número 1, ele não é onipotente, todo-poderoso. Se ele realmente fosse o todo-poderoso que ele pensa ser, ele teria matado você antes de você ser salvo. Mas o fato é, não há nenhum demônio ou diabo no inferno que poderia impedir que você fosse salvo. Número 2, ele não é onisciente, que tudo sabe. O diabo não conhece o futuro, assim como nós. Ele só conhece
o presente. O diabo não conhece o futuro assim como nós, ele só conhece o presente. Porém, uma coisa que ele sabe do futuro é que ele passará a eternidade no tormento. Ele sabe disso e treme por causa disso. Número 3. Ele não é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Satanás não pode estar aqui e lá ao mesmo tempo. Se ele está aqui, ele não pode estar lá, porque está aqui e não lá. Como sabemos disso? Porque ele está aqui. Captou? Mas Deus, Jeová, é onipresente. Ele está aqui no Tennessee enquanto eu estou escrevendo esse livro. Ele está nas casas dos cristãos da Rússia. Ele está na Califórnia. Ele está na China. Ele está nas cabanas da África. Ele está em todo lugar. Quando o reino do diabo é ameaçado e nós operamos com fé violenta, atacando o reino dele com oração, jejum e permanecendo na palavra, ele diz: eu preciso de mais demônios, eu tenho que conseguir alguma ajuda, preciso de reforços, o que posso fazer? Eu sei, eu os arrastarei para outros reinos. Então ele começa a olhar ao redor e enviá-los para outros reinos. Mas se a igreja está fazendo o seu trabalho sob violento ataque com oração e jejum, onde quer que este reino esteja sendo dividido, ele vai sendo destruído. Portanto, quando ele os arrastar para outros reinos, seu reino cairá e entrará em colapso. O ano era 1989. Muitos de nós perderam este acontecimento. A igreja trabalhava arduamente contra os portões do inferno pelas mais de 1 milhão, pelas mais de 1,2 bilhão de pessoas na China comunista. Como todos sabemos, a igreja na China é viva e emocionante e cresce aos milhões todo dia. Eu não sei você, mas eu orei pela China por toda a minha vida. Posso me lembrar de minha mãe orando por esse país e sua população desde que conheci o Senhor. Em 1989, os portões do inferno sobre o reino da China começaram a balançar e tremer. O mundo todo assistiu em todos os noticiários da TV quando os estudantes na Praça da Paz Celestial em Tiananmen se levantaram e começaram a marchar e exigir liberdade. Nós assistimos 10 das nós assistimos 10 das milhares de pessoas experimentarem por um breve momento um pequeno gosto de liberdade e imunidade. Por apenas uma fração de segundos, o diabo ficou com medo, porque os portões do inferno sobre a China estavam começando a se abalar. O diabo disse: eu preciso deles, eu preciso de mais demônios. Então ele começou a olhar para a terra. Eu sei o que vou fazer, vou arrastar mais demônios para os reinos da Rússia, Bulgária, Ucrânia, Albânia, República Tcheca, Alemanha Oriental e Hungria. Então, quando o maligno arrastou esses demônios para estes países, ele os disse: deixe o reino de vocês lá e venham sobre a China e ajudem a fortalecer o reino que está sobre a China, porque as coisas estão muito instáveis. Mas quando o demônio dividiu seu reino sobre a Rússia e aquelas outras repúblicas durante a noite, o comunismo caiu, o ateísmo caiu, o agnosticismo caiu e Jesus foi exaltado e erguido acima da terra. Nós vimos com nossos próprios olhos a profecia que havia sido revelada muitos anos atrás por um homem de nome Mikhail Gorbachev, que subira ao poder. Ele teria uma marca em seu rosto, que seria muito proeminente e seria o único que traria liberdade e derrubaria os muros para que o Evangelho de Jesus Cristo pudesse ser ouvido novamente. O muro caiu e o Evangelho de Jesus Cristo foi espalhado por toda a Europa Oriental de uma maneira sem precedentes. Mas nós também vimos a palavra branda do Senhor revelada em Marcos 3:26. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Como derrotar o espírito de impedimento? Existem 3 coisas que você deve fazer para derrotar o espírito de impedimento. Número 1, exponha-o. Primeiro, você deve expor esse espírito e nomeá-lo por quem e pelo que ele é. Se você sabe o seu nome, então você pode mandá-lo para onde ele deve ir. E com isso, não haverá mais segredo ou poder sobre você. A Bíblia diz:
E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Marcos 5, versículos 2 ao 5. A Bíblia diz que quando Jesus ainda estava distante em alto mar, o homem o avistou e começou a correr na direção em que ia o barco. Quando Jesus desembarcou em terra, o homem caiu sobre seus pés. Ele sabia que sua libertação estava muito próxima de acontecer. Então a palavra diz que Jesus ordenou aos demônios: saiam. Depois Jesus perguntou: qual é o teu nome? E o demônio replicou: Legião é meu nome, porque somos muitos. Um dos princípios fundamentais para se obter libertação da situação pela qual você está passando é expor Satanás por quem ele é. O homossexualismo não é um estilo de vida alternativo. Não é algo para o que você foi criado para ser. É abominável e é uma desgraça aos olhos de Deus. Exponha-o, ordene-o que saia, expulse-o pelo que ele é, pecado. Se você entrar numa sala de aula de classe infantil e dizer aos alunos: venham aqui, todos virão. Mas se você disser: Suzy, vem aqui, ou Johnny, você é de blusa azul, vem aqui, você identifica esta pessoa. A mesma coisa acontece no domínio espiritual. Nós devemos identificar e expor o inimigo por quem e o que ele é, por o que ele está fazendo em nossa família e em nossa vida. Assim veremos a libertação acontecer. Número 2. Identifique quem você é em Cristo. A próxima coisa a fazer para derrotar esse espírito de impedimento é saber quem você é em Cristo, conforme eu mencionei no capítulo 4. Nós temos que declarar e usar a palavra de Deus, proclamar o nome de Jesus Cristo e aplicar o sangue nessa situação. Recrute pessoas de fé, espírito, unção e destino semelhante aos seus, para concordarem contigo em oração por seu quebrantamento. Número 3. Supere a carne. O último passo para se derrotar o espírito de impedimento é superar sua carne, pois um dos maiores inimigos que combatemos é a nossa carne. Paulo diz que quando nós queremos fazer o bem, o inimigo se faz presente. O que ele quer fazer, ele não faz, e o que ele não quer fazer, ele faz. Aí ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? Veja Romanos 7, 15 ao 25. Obrigado, Deus. Jesus fez, faz e fará. Mas o fato é que nós temos que constantemente negar a nossa carne, aquilo que é fácil, conveniente e divertido. Nós estamos lidando com demônios e inimigos que estão designados a destruir, e eles não desistem facilmente, portanto, nós também não podemos desistir facilmente. Quando você tem uma palavra que lhe vem através da palavra de Deus, a qual é apresentada ao seu espírito por uma profecia ou por uma temporada de oração, a Bíblia diz que imediatamente uma palavra inibitória sai do inferno para produzir barreiras e obstáculos. O diabo vem para roubar a palavra de você. Veja Marcos 4:15. O trabalho dele é roubar, destruir e impedir que a palavra chegue até você. Veja João 10:10. Se você acorda no meio da noite e Deus está lhe chamando para orar, não há tempo de contar com a carne e o sangue. Certamente não é uma boa hora para perguntar a si mesmo: será que é Deus me chamando ou é o diabo que está tentando roubar o meu sono? Você deve fugir desse questionamento. Crucifique a carne e diga sim para Jesus. Eu sei que se eu acordar no meio da noite ou de manhã muito cedo, é Deus, não eu. Eu tenho que me levantar, orar e batalhar, especialmente se eu estiver em meio a uma situação infernal. Se eu acordar em alerta de madrugada, não é tempo de começar a contar carneirinhos. Deus está me chamando para levantar, interceder, ter a mente do Espírito. Os cavalos estão vindo. Gostaria de testemunhar uma visão muito poderosa que experimentei um dia, num domingo de manhã. Durante toda a manhã no culto havia uma presença impressionante de Deus que era especialmente rica e real.
Eu e meu marido tínhamos jejuado durante toda aquela semana e estávamos crendo na provisão de Deus para algumas coisas importantes no ministério. Enquanto estava no púlpito da igreja, eu ministrava em canção. Estes são os dias de Elias. Não há Deus como Jeová. Havia uma unção tão poderosa no templo, era uma unção que eu nunca havia experimentado antes nessa canção. Quando a música acabou e a banda parou, as pessoas continuaram a adorar. Era uma atmosfera muito poderosa. Eu senti como se tivesse buscado bastante, como se tivesse preparada para ver Jesus. Sua presença parecia quase tocável. Quando a música terminou, não havia ninguém na bateria, nem ninguém tocando outro instrumento, somente alguém no órgão tocando um fundo muito suave. Mas dentro de mim, o ritmo daquela música continuava a tocar. Era quase como se houvesse algo dentro de mim movendo-se com o ritmo, mas não tinha nada a ver com o ritmo, tinha a ver com o que o Espírito do Senhor estava tentando me dizer. Então eu ouvi um som. Eu disse ao Senhor: Senhor, o que é isto? Eu perguntei ao pastor: Você está ouvindo isso? Não, ele disse, mas eu ouvia. Era o som de cavalos correndo. Meu espírito tocava isso e eu comecei a compartilhar com a congregação o que eu estava sentindo, absorvendo e ouvindo. Em meu espírito eu podia ouvir o som de uma multidão de cavalos trotando. Então eu pude vê-los, e em espírito eu comecei a ouvi-los relinchar e rufar. Quando começamos a adorar e ir adiante, mais fundo na adoração, o som dos cavalos rufando começou a ficar cada vez mais alto. Eu disse para o Senhor: O que é isto? Ele me disse: Os cavalos estão vindo, os cavalos estão vindo. Então vi que toda a assembleia tinha sido envolvida com uma manada reunindo-se no ritmo da música que estava sendo tocada. Mas em espírito, Deus começou a me mostrar que os cavalos estavam vindo. Não eram cavalos comuns, eram enormes, gigantes, lindos, brancos, perfeitos, de raça. Suas crinas eram longas e brancas, balançando ao vento, e seus olhos estavam incandescentes com fogo e fixos em um alvo. Mas isso não foi tudo. No dorso desses cavalos estavam os maiores, mais gigantes anjos que eu já havia visto em minha vida. Eu já tinha visto imagens de anjos, tinha visto pessoas contracenarem como anjos nas peças da igreja, até mesmo em Hollywood eu já tinha visto atores atuando como anjos, mas aqueles eram totalmente diferentes do que eu já tinha visto ou reconhecido. Seus corpos estavam curvados e suas formas eram perfeitas, como se eles malhassem todos os dias na academia. Seus músculos eram protuberantes e até seus rostos eram tão perfeitos como eu nunca pude imaginar. Seus rostos tinham semblantes de diferentes raças e etnias, o que me fez saber que todos nós éramos representados na multidão celestial antes do mundo ter sido criado. Seus cabelos sedosos estavam flutuando no ar. Este não foi o fim desta visão, porque não foram somente cavalos e anjos que vi, mas também nas costas desses anjos tinham mochilas. Mas não eram mochilas comuns como as que nós carregamos. As mochilas eram tão grandes como malas de viagem. Deus falou comigo e disse: Dentro dessas malas estão as promessas que eu fiz a vocês através de minha palavra. Cada cavalo representa aquilo que vocês esperam. Existem cavalos das finanças, cavalos da cura de suas famílias, cavalos da unção, cavalos da ousadia, autoridade, fé, graça, paz e restauração. Os cavalos estão vindo, eles estão vindo. Quando olhei, os cavalos continuavam a chegar cada vez mais perto. Ele me lembrou da escritura de Daniel e me disse: Eles estão quase aqui, porque Miguel abre caminho. Miguel abre caminho. O príncipe do reino da Pérsia o resistiu, mas ele abriu o caminho. Quando ouvi o Senhor dizendo isso, eu compartilhei com a igreja e a adoração continuava mais e mais forte. Então a última coisa que vi na visão foi a tropa inteira trotando pelos céus, e um dos mais importantes da tropa era um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, com uma roupa comprida e cingido no peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo,
e os seus pés semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 1, 13 ao 16. Como lhe disse, eu nunca tinha visto ou ouvido uma coisa como esta em toda a minha vida. Posso lhe assegurar que na semana seguinte, uma série de quebrantamentos começou a acontecer em nossas vidas. Resolução de problemas financeiros, curas, libertações e milagres vieram. E eu ainda creio que coisas poderosas acontecerão. Posso lhe dizer e lhe encorajar na autoridade da palavra de Deus, que sua resposta está a caminho. Os cavalos estão vindo. Não pare de orar. Como Daniel, esteja determinado a perseverar. Adore a Deus, pois os anjos estão batalhando em seu favor. Não louve-o quando a resposta vier, louve-o até a resposta chegar. E para todos os efeitos, não pare. A oração funciona. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.